Retornando, nós queríamos conversar com você hoje sobre o sotaque teológico. Um dos maiores castigos dados à humanidade neste mundo é a diversidade das línguas. Um planeta parece uma Babel a céu aberto. É uma coisa tremenda o nosso planeta. Os bichos na Terra, eles têm a mesma forma de comunicação. Mas nós, seres humanos, nos atrapalhamos com a variedade dos idiomas. É muita coisa. É a única raça com multidões de línguas e dialetos. Os povos do mundo usam, segundo dados de 1995, do Summer Institute of Linguistics, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, cerca de 6.703 línguas para se comunicar. É muita língua. Além das linguagens diferentes, há também, no mesmo idioma, expressões localizadas e sotaques regionais, tornando a comunicação uma arte complexa, muito complexa. Vejamos, por exemplo, a palavra Shibolete e Sibolete na história bíblica. No livro de Juízes, no capítulo 12, de 1 a 7, nós vemos que 42 mil pessoas, 42 mil efraimitas, descendentes de Efraim, morreram por causa dessas palavras. Na hora de falar, os efraimitas, eles não conseguiam dizer Shibolete, eles diziam Sibolete. E aí gerou uma guerra. Eles nunca conseguiam pronunciar a palavra Shibolete. Mas a questão aqui era de cunho político, de dominação. E os homens de Efraim tiveram a mesma luta com Jefté que tiveram com Gideão. A questão é o orgulho que estava no fundo da disputa. Somente pelo orgulho há litígios e discórdias. As pessoas acabam brigando por causa de coisas superficiais. É ruim colocar nomes de reprovação em pessoas ou em países, como geralmente é feito, e especialmente por aqueles que são obviamente desfavorecidos. É um tipo de bullying, como às vezes se faz com nordestinos, que têm as vogais abertas, ou os paulistas, com o R gutural, e que acabam recebendo apelidos que ofendem, que magoam, porque as linguagens elas são muito diferentes e existe essa espécie de querer ser melhor porque tem uma pronúncia diferente, não tanto daquele jeito que a pessoa está falando. E muitas vezes o orgulho causa deboches, bem como lutas, disputas que acabam tendo consequências muito ruins, como aconteceu neste caso dos efraimitas. A linguagem, ela é ofensiva. Nenhuma competição é tão amarga quanto a dos irmãos ou rivais de honra
que começam a disputar posições. Quanto nós precisamos assistir e orar por maus ânimos, por esta questão. Que o Senhor incline os nossos corações, o coração do povo, do seu povo, através das coisas que servem para a paz e não daquelas que provocam divisão. Agora, o problema mais sério, contudo, não é a questão dos sotaques, como os do Nordeste, ou do Rio Grande do Sul, ou do São Paulo, ou de Minas, que são essas peculiaridades. A questão mais séria é o sotaque teológico. Há muita gente por aí matando e morrendo porque não sabe discernir a linguagem, a pregação da graça plena, anunciada de modo gracioso, dessa insana da lei disfarçada de graça. E aqui, meus queridos, todo cuidado é pouco. Nós precisamos de acuidade, de capacidade de saber discernir e ouvir o que é o Evangelho, o que é a religião, porque isso aqui é que é o problema. Eu tenho um amigo que foi a um restaurante refinado, um cardápio excelente, mas serviram-lhe um prato ultra salgado. Quando ele pôs o garfo na boca, ele percebeu que havia sal demais. Então chamou o garçom e devolveu o pedido, pedindo que o garçom buscasse a opinião do chefe. Nem todo chefe é tão criterioso assim, mas aquele veio e confessou que errara na dosagem e queria substituir o prato por outro. Agora a questão que eu quero fazer aqui, será que nós, pregadores, nós que anunciamos a palavra de Deus, nós confessamos que pusemos peso demais nos ombros dos ouvintes? Que estamos pregando a religião ao invés de pregar o Evangelho? E é preciso, então, saber a diferença dessas duas realidades. Se, ao pregar, eu percebo que o povo saiu com um fardo nas costas, eu posso concluir, sem sombra de dúvidas, que eu não lhes preguei o Evangelho. Com toda certeza. Jesus foi muito claro quando ele disse em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, ele está propondo um alívio, aliviar este peso, sobrecarregados, os cansados e sobrecarregados. Ele diz, eu vos aliviarei. Depois ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui Jesus está muito claro dizendo que o seu jugo é de mansidão e humildade.
e que haverá descanso. E no verso 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com toda certeza, esta canga é a cruz, onde ele morreu uma morte que não era dele e me incluiu naquela morte, para que eu experimentasse a libertação do meu grande problema, que sou eu mesmo. O meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba. Toda pregação que gera peso ou cria um sentimento de troca de favores, de vantagens, não se trata da mensagem suave e leve de Jesus Cristo. Aqui nós precisamos de revelação. O jugo de Jesus, ele é suave. O fardo de Jesus é leve. A morte de Jesus foi a minha morte. Para ele, algo muito dolorido. Para mim, algo extremamente significativo. Eu ganhei uma experiência que me liberta de mim. Liberta do meu esforço de querer ser o que eu não sou. De poder descansar na suficiência dele. Como nós estávamos falando ainda há pouco, a gente sabe que quando a gente prega e põe peso ou cria um sentimento de troca que gera uma espécie de... eu tento complementar ou fazer aquilo, isso causa muito desgaste. Sabemos que, ainda que tenhamos lutas, e muitas lutas no caminho aqui rumo a Jerusalém Celestial, nunca carregamos peso. Muito menos temos preço a pagar. Isso não existe no cristianismo. Eu não tenho que pagar preço porque o preço já foi pago. Renunciar esse velho mundo caído por um reino eterno não é perda de coisa alguma. É a mesma coisa que você renunciar um Volks velho, 62, todo cheio de ferrugem, por um BMW 2018. Não há perda, pode ser uma perda sentimental aí, mas não há, valor agregado é muito maior. Eu não estou renunciando nada que seja eterno, é uma renúncia das coisas perecíveis. Então essa história de renunciar, eu renunciei, deixei os tesouros do Egito, né? Moisés, ao deixar os tesouros do Egito, mesmo que tivesse que passar pelas dificuldades do deserto, não pode comparar com as riquezas da sublimidade de Cristo. Não tem como, isso aí é tolice. Alguns vêm com aquela ideia da apelação de Pedro. Ao Pedro, quando disse assim, nós deixamos tudo para te seguir. Qual é a nossa recompensa? Deixou um barco velho e redes rotas? Isso é tremendo, essa ideia que nós temos, deixar aquilo que é perecível pelo eterno, não tem significado. A metade do reino pela cabeça de João Batista foi o cachê da dançarina. O que ela fez? O João Batista tinha todo o reino de Deus, tirar a cabeça dele
não fez diferença nenhuma. E não acabou com o homem, pelo contrário, deu foi a liberdade para ele viver na plenitude de Deus. Porém, nada pode compensar o preço pago no Calvário. Esse preço que Jesus pagou não tem como avaliar outra coisa. Não existe troca no reino de Deus. Se nego tudo deste mundo, nada pode se equiparar ao valor de uma alma. Você ainda não compreendeu isto? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que Jesus disse. Então, nós temos algo muito mais rico, muito mais precioso. E o Evangelho trata disto. E eu preciso falar para as pessoas com esta linguagem do Evangelho e não da religião, que expressa algo que você tem que fazer para merecer. Uma vez eu ouvi um camelô religioso negociando do púlpito. Ele disse: você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço. Deus só o abençoa se você saldar o débito. Olha, eu gritei no meu íntimo. Gritei com força: picareta. Mesmo o ouro refinado, o colírio e as roupas brancas que se podem comprar, que são citadas na carta de Laodiceia, no Apocalipse, no capítulo 3, tudo isso é financiado pela graça, ou seja, é tudo de graça, como nos diz o profeta Isaías, sem dinheiro e sem preço. Não é algo que eu tenho que pagar para merecer. Eu não vejo isso no Evangelho. Eu tive que pensar que aquele cara estava dando algo que não corresponde ao Evangelho. O Evangelho não é caro, é graça sobre graça. Foi caro para Cristo, mas ele é caro para mim no sentido de que ele tem um valor inestimável. É a graça de Deus agindo na minha vida. Eu tenho que voltar sempre ao terreno molhado. Se eu abro mão de tudo que tenho, tudo que eu tenho neste mundo, por causa do reino de Deus, eu posso lhe garantir que eu não perdi nada que não fosse provisório ou passageiro. Tudo que eu perdi ia ficar por aqui mesmo. A abnegação de tudo que sou e tenho é nada diante da grandeza da herança como filho de Deus. É nada. Por isso, não me ponho a colocar peso, nem me ponham peso sobre mim, onde Cristo já levou a carga. O meu fardo é leve. Eu quero andar com Ele. Eu vou ter luta, sim. Vou ter dificuldades. Santo Agostinho dizia: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Se você crê que você tem que pagar esse preço, tudo bem, mas isso não é o Evangelho. É algo que você faz para ter a ideia de merecimento. No Evangelho, Jesus Cristo pagou toda a nossa conta. Você sabe mesmo qual é a diferença entre o que é religião
e evangelho. A etimologia da palavra religião talvez nos aponte para a pretensão da criatura tentando se religar com o Criador pelos seus esforços. Talvez seja isso aqui. Eu quero me tornar ligado, religado com o Senhor através daquilo que eu faço. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. É a boa nova de que Deus assumiu o pecado do seu povo e morreu a morte do pecador para nos libertar de nós mesmos e da culpa. Ele assumiu esta questão para que nós pudéssemos viver a vida através dele. Posso dizer assim para você, cuidado com todo o sotaque teológico, com toda a linguagem religiosa que tenta fazer com que a religião seja como o Evangelho, que coloca em seus ombros o custo daquilo que Cristo já fez. Todo cuidado é pouco e nós precisamos de avaliar bem isto. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não se deixe enganar por ninguém. Alguém disse que a mensagem cristã foi destinada àqueles que fizeram o melhor que podiam e falharam. Aqui está a bondade do Evangelho. Eu tenho fracassado, mas o Senhor me aceitou. O Evangelho começa e termina com o que Deus é e com o que Deus fez, não com o que queremos ou pensamos necessitar. O Evangelho está aqui, na bondade de Deus. Eu termino citando Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui está o Evangelho. Que Deus conceda a você o privilégio de viver pela suficiência de Cristo. Eu quero dizer isso de coração para coração. Até o nosso próximo encontro, para a glória de Deus.